a aflição, o sofrimento, a dor. Começamos por olhar o que Jesus propõe no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Vejam que aquele que não para pensar sobre essa citação que está no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, vejam, bem-aventurados é uma exaltação, é como se fosse felizes os aflitos que serão consolados. Como assim? Felizes? Bem-aventurados? Os aflitos, os que sofrem, os que têm dor, os que estão doentes, serão consolados? Por quê? Pela família, pela esposa, pelo marido? Como é que é isso? Como é que Jesus promete isso, meus irmãos? Então, é muito intrigante essa passagem de Jesus. Então, nós temos que nos debruçar sobre essa reflexão, e é o que faremos então hoje à tarde. Como explicar as aflições, meus irmãos? O sofrimento, a dor, a doença. Quando nós sofremos esses golpes da vida terríveis que calam profundamente, nós perguntamos: por que Deus permite isso? Onde está Deus que me castiga? A gente pensa que é castigo. Deus então existe. Se Ele é verdadeiramente um pai, deixa o seu filho em tal sofrimento. Por que acontece isso? Essa é, meus irmãos, uma das maiores questões que a humanidade busca resposta. Porque parece inevitável que a dor um dia nos alcance. Parece inevitável que as perdas um dia nos alcançarão. A gente, quando nasce, já começa a perder. O envelhecimento é uma perda. Cai o cabelo, a saúde vai indo mais ou menos. E a gente vai nesse processo de perdas. Morre um parente, o pai, a mãe, a gente sente a perda. Como explicar isso? Como explicar a dor? Como explicar o sofrimento? Por que Deus permite isso? E mais, irmãos, outras reflexões, examinando a vida do nascimento até o dia que a gente morre, a gente percebe que tem algumas pessoas que têm uma cota de sofrimento muito maior, de dificuldades, de carências, de pobreza, enquanto outros parecem que está tudo certo. Tem abundância, sobra dinheiro, tem saúde, estão sempre sorrindo. Como explicar isso? Como explicar que um tem uma dose de dor e o outro tem uma dose de felicidade maior? E outras coisas que nos intrigam, quando a gente vê uma criança jovem, recém-nascida, com doenças graves, síndrome, coisas complexas. Como explicar isso? Aquela pobre criança mal chegou à vida, já chega cheio de problemas, com dificuldades, e aí a gente pode ver tantas coisas, doenças graves, perdas de entes queridos, perdas financeiras, dores que a gente suporta, né? Então parece sempre que a gente sempre está naquela expectativa: algum dia vai sobrar para mim também. A gente fica nessa questão e perguntando. Outra questão que nos preocupa: e os corruptos, que parecem que estão sempre se dando bem? Como explicar isso? Por que o mal às vezes prospera? A gente percebe que ele prospera, enquanto que o justo, o bom, tem dificuldades, não sai do lugar às vezes. Como explicar isso? Então, meus irmãos, onde está a justiça de Deus? Onde está? Como é que funciona isso?
Esses dias eu fui no velório e eu vi lá o diácono, a pessoa que tinha falecido, a pessoa muito jovem, 32 anos, e o diácono disse para a família que, apesar do sofrimento, ela estava num lugar bom no paraíso. Eu digo, mas como é que a gente pode saber isso? Será? Onde está Deus diante do sofrimento dos seus filhos? Então, meus queridos irmãos, no ano de 1857, Allan Kardec entrega à humanidade o livro dos Espíritos, ou seja, o governador da terra, Jesus, envia o Consolador prometido com a missão clara, séria, de esclarecer a mente humana e consolar os corações que sofrem. O Consolador prometido é a filosofia espírita. Como é que ela pode nos dar a resposta para todas essas questões que nós acabamos de colocar? Toda essa dor, todo esse sofrimento, todas essas aflições. O Espiritismo, nos seus 5 livros que compõem a codificação espírita, feitas por Allan Kardec e pelos instrutores espirituais enviados por Jesus na promessa que Jesus fez na última ceia para os apóstolos, enviarei o Consolador prometido, oferecendo explicações amplas, claras, racionais, diretas, objetivas, explicações transparentes, proporcionando a todos os seres humanos que enfrentam o sofrimento em suas vidas as explicações que consolam e esclarecem, mostrando que, entre outras coisas, meus irmãos, há leis divinas que regem com rigor e justiça cada um destes acontecimentos e que nós não estamos sozinhos. Jamais passaremos estas dificuldades sem amparo espiritual. E a filosofia espírita explica isso com detalhe na questão 400 do livro dos Espíritos, sobre os anjos da guarda e os espíritos familiares. Quem quiser dar uma olhadinha lá, pode ver, mas nós abordaremos esse tema daqui a 2 semanas. Daqui a 2 semanas nós abordaremos o tema anjos da guarda. E, meus queridos irmãos, entre os trabalhos entregues ao codificador, Allan Kardec, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, este, no seu capítulo 5, trata da justiça das aflições. Aqui nesse livro. E, no capítulo 5, o título do capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. E toca no tema do sofrimento, da dor, da distribuição desigual do sofrimento entre os seres humanos. Porque a distribuição não é igual. Por que não é igual? Nós veremos hoje. Toca também no tema da prosperidade entre os maus e os justos. Exatamente no item 4, causas atuais das aflições. E no item 6, causas anteriores das aflições. Porque, meus queridos irmãos, por que sofremos? Por que uns sofrem mais do que os outros? E os instrutores espirituais respondem: as contrariedades da vida são de 2 espécies, de 2 origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Uma delas tem sua causa na vida presente,
A maioria dos problemas que nós temos na nossa vida hoje são provocados nesta mesma vida, enquanto que outras não nesta vida, diz o escritor espiritual, não nesta vida. E Kardec então apresenta, meus queridos irmãos, no tema das múltiplas vidas, da multiplicidade das existências, do tema da reencarnação, que é exatamente o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4 apresenta o desenvolvimento do tema da reencarnação como lei divina, meus irmãos, que explicará de forma clara, de forma objetiva, transparente, a dor que cada um de nós recebe neste mundo, porque as vidas sucessivas estão interligadas, estão interdependentes. Esta é a questão, meus irmãos. Então vejamos. No item 4 eu vou ver as causas atuais das aflições, vida presente. Tudo o que acontecer na vida presente eu consigo evitar na condição de quando, meus irmãos, ao buscarmos, agora é a instrução da espiritualidade, ao buscarmos as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos males que nós sofremos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que sofrem, do caráter, do meu estilo de vida, de como eu me comporto. Ali está o mal, meus irmãos. Eu provoco, eu sou o construtor da minha vida. E o meu comportamento é que estabelece o nível de aflição, o nível de sofrimento, de doenças, do qual eu serei portador. Então, quantas pessoas não caem por causa da sua própria... Quantas pessoas são vítimas, meus irmãos, do desleixo, da imprevidência, da indisciplina, da sua intolerância, do seu orgulho, da sua ambição desmedida, que lhe causa tantas aflições. Quantas pessoas, meus irmãos, se arruinam pela desordem que é a sua vida, pelo desânimo, pela má conduta, ou por não saber limitarem os seus desejos, não conseguem limitar os seus desejos, os seus impulsos. Olha aqui alguns exemplos. Olha lá, imprevidência, bebida no volante, o que acontece? Vai culpar quem? Vai dizer que é azarado? Vai dizer que Deus não cuida dele? Não é possível. Orgulho. Quanto sofrimento. O orgulho, ele nos... Aquele que é orgulhoso pensa que é melhor que o outro. Então ele está sempre naquela postura, né? Olha ali. E ele se esforça para destacar-se como ego. E não raro, ninguém dá bola. E isso causa sofrimento, causa angústia, causa doenças. E a ambição desmedida, a busca excessiva pelas coisas materiais. Então, meus irmãos, o que nos explica a espiritualidade? Que toda imperfeição de caráter, de comportamento gera sofrimento. Toda imperfeição, toda deformidade de caráter gera dores. Todo comportamento injusto atrai sofrimento para a nossa vida. Toda deficiência em nossa formação moral
trará angústia, trará privações. As causas estão em nós mesmos, meus irmãos. As causas estão conosco. Olha lá. Olha lá. Preguiça, excessos, vícios, inveja. É um livro muito bom que eu queria apresentar aqui hoje, mas nós não temos ele na nossa biblioteca. O livro chama-se Religião dos Espíritos, de Emmanuel Couchik também. Aliás, o Chico tem uma coleção de 420 livros. Nós conseguimos ter uma biblioteca só com os livros do Chico, um melhor que o outro. Lá na lição número 10 do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel, no capítulo 10, ele diz: examina a tua própria aflição, para que ela não converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Examina a tua própria aflição para que ela não se converta em inquietude arrasadora. Olha lá, a aflição da indisciplina, diz Emmanuel, chama-se desordem. Olha ali, o nosso amigo Belino do trabalho. O que aconteceu com ele, será? Tomou um porre no dia seguinte, foi para a balada, ficou até de noite, de madrugada lá. Né? Chico dizia que a indisciplina não é uma prisão. A disciplina é a chave que nos libera. A pessoa organizada, disciplinada, ela não tem aflições, nunca chega atrasada numa reunião, nunca atrasa uma conta no banco. Esqueci, tem multa, tem juros, cortaram a minha luz, cortaram a TV a cabo, esqueci de pagar. Não acontece isso, meus irmãos. É um imprevidente, é um indisciplinado. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Idolatrar uma pessoa, um ego. Olha lá, o volume de compras que ela faz para se apresentar cada vez melhor. Isso gera aflição, gera angústia, gera problema na conta corrente também. Vícios. A aflição do vício chama-se delinquência, diz Emmanuel. Olha ali, na rua, bebendo. Depois sai de casa. A gente já viu esse filme, né, meus irmãos? A gente sabe bem, né? A gente já fez isso. Não, hoje, felizmente, já. A lição aprendida. Lição aprendida. Então, continuando a lição, diz este grande instrutor espiritual, Emmanuel: mais vale chorar abaixo dos grilhões da resistência moral do que sorrir sob os narcóticos da queda. Pois quem está em queda moral somente sorri. A gente sabe, né? Vamos para a festa, enche a cara, tão bom, no outro dia aquela ressaca miserável, dói tudo, dói a cabeça, dói o corpo, é horrível. Eu tenho um amigo, o dele é Márcio, não é o nosso irmão aqui, ele é do Rio de Janeiro, um carioca. E uma vez ele me visitou em casa e ele não bebe nada. Ele vamos tomar cerveja? Eu disse: não bebo nada. Mas por quê? Porque quando eu tinha 18 anos, estava na faculdade, tomei um porre, fiquei tão mal, pensei que eu ia morrer. Eu disse: o quê? É isso aqui? Esse negócio provoca? Não quero mais isso para mim. Nunca mais voltou com o alcoólico na boca. Eu achei tão curioso isso, não conheci ninguém assim, que teve essa decisão tão firme. Então, quando a gente está afundando, é ótimo. Depois veio o prejuízo, as consequências vêm depois. O Espiritismo nos esclarece, meus irmãos, que o problema é o nosso caráter, o nosso comportamento. Por isso a proposta da renovação moral, por isso a proposta da reforma íntima, a aquisição de novos valores, a aquisição
dos valores verdadeiros do Espírito, todos eles estão no Evangelho, exarados, descritos, principalmente no Sermão da Montanha. Então, buscar a humildade, a bondade, o perdão como princípios, valores de vida para o dia a dia da nossa vida, meus irmãos. E para que isso? O que eu ganho com isso? Eu pacifico o meu coração, eu vou começar a viver melhor, viver bem. É para isso que a gente está aqui. Aliás, é para isso que nós estamos aqui reunidos, porque a gente quer viver melhor. Essa é a grande reflexão. E as vidas passadas? Como é que funcionam com as vidas passadas? São inevitáveis. O instrutor espiritual diz assim: se há males dos quais a pessoa humana é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, são completamente estranhos e parecem nos atingir como que por uma fatalidade, por azar. E isso são, aqui perda de entes queridos. Meu Deus, 30 anos de idade, como é que pode? Não é possível. Flagelos naturais. Lembram 2008? Caiu o barranco, pegou só aquela casa, a do vizinho não pegou, a do outro também não pegou. Como é que pode? Deus castigou aquele. Será? Doenças de nascença. Como explicar isso? Qual é a filosofia que explica isso? Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas dificuldades? Não é verdade? Meus irmãos, vejam bem, aqui está a explicação dos instrutores espirituais. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem por parcialidade. As contrariedades da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, esta causa é justa. Eis do que cada um deve se convencer. Eis do que cada um deve se convencer. Nada do que acontece na minha vida é fatalidade. Tudo que acontece na minha vida tem uma causa. Há uma causa. Ou desta vida, do comportamento meu desta vida, ou o comportamento da vida anterior. Porque, meus irmãos, o homem sempre sofrerá aquilo que fez outros sofrerem. Esta é a lei. Lei de causa e efeito. Se foi orgulhoso numa vida, pode nascer em condição humilhante para aprender a humildade. É castigo? Não. Para que ele aprenda a virtude da humildade, a virtude da simplicidade. Percebe? Se foi avarento, egoísta ou empregou mal a sua fortuna, pode ser privado do necessário. Então, aqueles irmãos que trabalham não dá nada certo, lutam, e tem sempre ali contadinho com aquela. Não estamos dizendo com isso a lei de causa e efeito cria uma infinidade de possibilidades, mas aqui nós damos alguns exemplos para que nós possamos refletir. Então é aí, meus irmãos, que o Espiritismo apresenta a sua alta dose de consolação ao espírito humano, dizendo: não somos o resultado somente de uma vida, nós somos o resultado de um conjunto de vidas. As vidas estão interligadas, interdependentes. Tudo que acontece ao longo da minha existência me influencia para o bem ou para o sofrimento. Eu tenho ao longo das minhas existências um acumulado de experiências
acontecia na minha vida. Porque é muito pouco tempo, meus irmãos, para você gostar de uma pessoa, enquanto uma pessoa, puxa, eu gostei dessa pessoa. É muito pouco tempo de convivência. Também é muito pouco tempo de convivência para a gente chegar e dizer, não, fui com a cara daquela pessoa. Não sei o que aconteceu, mas não bateu bem, senti uma repulsa. Percebe? Há histórias antigas. No estudo do Evangelho, na segunda-feira, nós discutimos esse tema, meus irmãos, casualmente. E uma das nossas estudantes do grupo, ela disse assim, meu segundo filho, quando ele nasceu, eu olhei para ele e disse, não fui com a cara dele. Meu marido disse assim para mim, não gostasse do teu filho? Eu disse, não, gostei, mas ela revelou para a gente, não gostei dele, senti na hora uma aversão, hoje não, hoje eu resolvi isso. Vejam que coisa interessante. É um corpo novo, mas o espírito é velho. E os nossos auras, as nossas emoções, quando os olhares se cruzam, a energia a gente sente. Vejam que interessante. Nós temos que trabalhar nisso. Então o Espiritismo nos explica que há solidariedade entre as vidas. Portanto, meus irmãos, cada existência é como se fosse um capítulo de uma novela ou um seriado, né? Está na moda agora no Netflix, tem seriado, aquelas séries, cada semana tem um capítulo novo. Assim é a nossa vida. Nós, aqui, meus irmãos, que estamos aqui sentados, só porque vocês estão numa casa espírita, refletindo sobre a lei divina, que trouxe o codificador em 1857, filosofia espírita, refletindo, analisando, pensando, eu afirmo com absoluta certeza, cada um aqui já teve centenas de encarnações, centenas, muitas, porque no nível de lucidez que aquele que se presta a sentar numa casa espírita e refletir sobre as mensagens, já é um espírito antigo, com muitas experiências, com muitas vivências, e busca a luz, a iluminação interior. Seguramente, meus irmãos, porque aquele que perseverar nestas reflexões, nesse estudo, verá como a humanidade está carente desta luz, verá como a humanidade está carente. Então, meus irmãos, talvez você aqui em Blumenau esteja reencontrando hoje uma pessoa que você prejudicou há 700 anos atrás. Talvez você encontre aqui em Blumenau, na fila do banco, uma pessoa com quem você teve uma história belíssima há 1500 anos atrás. Talvez você esteja vivendo hoje, meu irmão, uma situação de dor, doença, dificuldade, que não sabe, mas da onde veio isso, meu Deus? De um equívoco que o irmão realizou há 2000 anos atrás, mas hoje vivencia o aprendizado da dor, porque agora está em condições do aprendizado. E meus queridos irmãos, a dor, o sofrimento e a aflição não são para que nós um castigo, são para o nosso aprendizado. No momento em que nós tomamos a decisão, a atitude
de desenvolver as virtudes a virtude oposta. Porque se eu tenho um hábito ruim, um vício moral, o apego, a intolerância, por exemplo, como é que eu resolvo isso? Eu tenho que praticar a virtude oposta. Se eu sou intolerante, paciente, ranzinza, eu tenho que realizar a virtude oposta, que é a paciência, a mansidão. O aprendizado é esse, o esforço de sair da agressividade para ser um pacificador, perdoar. Quando eu decido e começo a me esforçar para fazer isso, muda a frequência e o sofrimento começa a reduzir violentamente. Vejam aqui, Emmanuel continua com a lição. Olha que interessante aqui, meus irmãos. No limiar do berço, quando nós vamos nascer, perde a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, relembrando de novo as próprias experiências no plano físico do passado, volta à concha obscura do egoísmo, de pensar só em si mesmo e da vaidade, petrificando-se na mentira e na delinquência. É o aprendiz recusando a lição, ou o doente abominando o remédio. Qual é o remédio? É o Evangelho. O remédio é o Evangelho. Quando a gente diz que Jesus é o guia e modelo, é o ensinamento dele que nós temos, meus irmãos, que observar, que praticar. Em quase todas as circunstâncias, a pessoa humana foge de seus compromissos e adia as realizações planejadas, porque nós planejamos a nossa encarnação. Nós não viemos para o plano físico ser um plano de voo, plano de viagem. E nós escolhemos as provas que nós vamos realizar, os aprendizados que nós vamos buscar. Mas a gente esquece a dádiva do esquecimento. Quem nos vai relembrar? Nosso anjo da guarda. É o nosso anjo da guarda que nos coloca, que nos encaminha para as situações onde eu viverei os compromissos que eu assumi. Viver e não raro fujo desse compromisso. Tento fugir e esta fuga me causa sofrimento, aflição, dor, não raro doenças graves, claro, porque tem a doença humilda, amolece a carapaça, a armadura, a rigidez, a intolerância, né? A doença amolece, a dor faz com que a gente ceda e humilde o orgulho, humildade, tornar humilde a pessoa. A gente é dobrado pelo sofrimento dos irmãos. O sofrimento tem um sentido pedagógico, ninguém está aqui, não está fazendo apologia para o sofrimento. Tem como fugir do sofrimento? Tem. Como? Qual é a solução? Então eu vou sofrer? Não. O sofrimento é opcional, porque a fórmula do Espiritismo é fora da caridade, não a salvação, meus irmãos. A fórmula é a prática da caridade, a prática do bem, o perdão, a benevolência para com todos, a tolerância para com os erros dos outros. Quando eu me dedico completamente a esta prática, o sofrimento reduz muito. Essa é a questão. E o objetivo da encarnação sempre é tornar a pessoa melhor do que quando ela chegou. Sempre evolução intelecto-moral, pensar e sentir. Sempre, meus irmãos. Olha, nós costumamos pedir demais. E aí, Emmanuel diz assim, ó, valoriza a aflição
de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem. Valorizemos a aflição, aprender a crescer para o bem, a prática da bondade, meus irmãos. Então, o significado das aflições nunca é castigo, é meio de progresso, nunca é castigo, é advertência de que procedeu mal. Precisamos ajustar. Opa! Uma aflição, uma dor, um sentimento, o que eu estou fazendo errado? O que eu estou fazendo errado? Faz uma prece, pergunta para o teu anjo da guarda: onde é que eu estou errando? Me ajuda? Não quero isso para mim, não. Preciso trabalhar mais. Traz a experiência, o acúmulo de experiência, meus irmãos. Faz sentir a diferença entre o bem e o mal. Esse é que é o ponto. Faz ver a necessidade de se melhorar. É pedagógico o objetivo da aflição, não mais do que isso. Por isso, o Espírito diz que é uma bênção. Os instrutores espirituais dizem que é uma bênção de Deus. Eu tenho um amigo, tem um café filosófico, tem um amigo muito católico. Não vem aqui de jeito nenhum. E ele diz: vocês dizem que o sofrimento é o bem. Não, eu não quero sofrer, não gosto de sofrer, Deus me livre. Mas ele é um aviso, é um alerta. A luz amarela piscando: atenção, 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 para eu me corrigir. Esse é o ponto. Por isso é uma bênção de Deus. E aqui, meus irmãos, nós fechamos com esse belíssimo quadro, onde o Mestre Jesus conclama a todos nós: vinde a mim, vós todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Olha que promessa: eu vos aliviarei. Mas eu tenho que ir para onde? Eu tenho que abraçar o Evangelho, eu tenho que abraçar o ensinamento, o caminho, a verdade e a vida, que ele dizia: são os ensinamentos. Tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? E aprendei de mim, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, mansidão e humildade, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus, meus irmãos, é o conteúdo moral das suas lições. O jugo de Jesus é o conteúdo moral do Evangelho, é o remédio para as nossas aflições. O Evangelho é o remédio. Quer reduzir as aflições da sua vida, meus irmãos? Evangelize-se. Evangelize-se. As nossas escolas estão aqui com esse objetivo, com essa pretensão. Tá certo? A receita de Jesus é essa: é o perdão, é a bondade, é a benevolência. Aquele que te ofendeu, a mágoa que tu carrega no peito, meus irmãos, vai te dar um câncer. Para quê? Para que mágoa? A pessoa que te ofendeu vai continuar vivendo. O acerto dela é com a lei divina. Deixe que a lei divina cuide dela. Você tem que perdoar, botar uma pedra em cima e esquecer. Por isso que o jugo de Jesus é suave, porque odiar é muito mais duro e difícil do que amar, meus irmãos. Amar é suave, perdoar é difícil, mas o gosto depois fica bom. Enquanto que a vingança é doce, mas depois ela fica sofrida, ela dói. O perdão, no início ele vou perdoar, mas aqui dói, depois ele fica doce. Essa é a questão. É por isso que o Mestre disse: andai pelo caminho estreito, que é difícil. O ódio nos algema a pessoa a quem nós odiamos, meus irmãos. Aí é que está. Então, o fardo do Cristo é leve. O fardo são os nossos deveres. Deveres conosco mesmo. Quem cumpre com os seus deveres se liberta, se ilumina, se livra das aflições. Nenhum de nós está desamparado, irmãos. Nós estamos acompanhados pelos nossos espíritos familiares, pelo nosso anjo da guarda, que está sempre conosco. Nunca se imagine sozinho.
mesmo diante das maiores dores. Mais se a dor aparecer, meus irmãos, se você tiver um momento terrível de dor, de arrebatamento, que você não sabe o que fazer, entregue-se a Deus, na prece, porque tudo passa, mesmo esses momentos difíceis passam. Entregue-se a Deus, na prece, diga: Deus, leve o carro da minha vida agora, assuma o volante,